Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, Fatos Curiosos e Desconhecidos. Hoje vamos falar sobre as pirâmides do Egito. Mais precisamente, sobre 8 coisas que você precisa saber sobre essas maravilhas do Antigo Egito. As pirâmides do Egito exercem enorme fascínio, seja pela sua beleza, pela sua história ou mesmo pelos seus mistérios. Apesar dos avanços nos estudos sobre essas incríveis estruturas de pedra construídas há milhares de anos, ainda restam muitos enigmas arqueológicos à espera de decifração. Vejamos o que os cientistas descobriram até agora. Primeira curiosidade: o que são e para que serviam as pirâmides do Egito? As pirâmides são túmulos de antigos faraós, os reis do Egito Antigo, bem como os seus cônjuges e até de suas mães. Uma das últimas pirâmides descobertas por arqueólogos em 2008 teria sido construída há cerca de 4.300 anos para abrigar os restos mortais da mãe do faraó Teti, que deu início à sexta dinastia do Antigo Egito. Mas nem sempre foi consenso que as pirâmides são túmulos. No século XVIII, chegou-se a acreditar que as pirâmides poderiam ser servido para outros fins, como refúgio ou grandes silos para armazenamento de alimentos. Mas essas teorias não vingaram. Está comprovado que as pirâmides são gigantescos mausoléus que serviam para assegurar a existência do faraó após a morte. Segunda curiosidade: quantas pirâmides existem no Egito? Como descoberta de 2008, são ao todo 123 pirâmides conhecidas, sendo que nem todas se encontram de pé ou em bom estado de conservação, como as famosas pirâmides de Gizé. Por exemplo, em 2017 foram encontradas na necrópole de Dancur, ao sul do Cairo, ruínas de uma pirâmide de aproximadamente 3.700 anos de idade. Portanto, são restos de uma antiga estrutura descobertos por meio de escavações arqueológicas. O nome das 3 pirâmides mais conhecidas. As pirâmides mais famosas do Egito são as 3 pirâmides de Gizé. A menor é a de Quirinus, depois vem a de Khafre e a maior de todas é Quéops. Esses são os nomes dos faraós para os quais as pirâmides foram construídas. Terceira curiosidade: qual a maior das pirâmides egípcias? A maior de todas as pirâmides é a de Quéops, localizada na cidade de Gizé, a apenas 20 quilômetros da capital Cairo, também conhecida como a Grande Pirâmide de Gizé. Esse túmulo foi construído por volta de 2584 a.C. e possui impressionantes 145 metros de altura, com 230 metros de largura. Isso equivale a um prédio de mais de 40 andares. Incrível, não é mesmo, pessoal? Esse colosso da antiguidade é composto por 2,6 milhões de blocos de pedras, talhadas com volume médio de 1,3 metros cúbicos cada. Ao lado dessa magnífica construção, há outras 2 pirâmides que compõem a chamada necrópole, ou cemitério de Gizé. A dos faraós Khafre, de Miquerinos, além de Esfinge. A pirâmide do faraó Quéops é a mais antiga e a única das 7 maravilhas do mundo antigo que se encontra praticamente preservada até hoje. Porém, a múmia do faraó nunca foi encontrada. Quarta curiosidade: por que as pirâmides são assim? Em outras palavras, por que construir túmulos nesses formatos gigantescos maiores que muitos edifícios modernos? Em primeiro lugar, é preciso olhar para o formato das pirâmides. São estruturas que apontam para cima, simbolizando a ascensão ao céu. O tamanho também tem a ver com isso. Quanto mais alta a pirâmide, mais próxima do céu. A grandiosidade das pirâmides tem a ver com o poder. A grandiosidade e o luxo desses túmulos
se explicam pela importância política e religiosa das pessoas que eram sepultadas ali dentro. O faraó, além de ser a principal liderança política do Egito Antigo, era considerado filho de alguns deuses do panteão egípcio. Alguns faraós, inclusive, chegaram a ser cultuados como deuses já em vida. Portanto, esses túmulos representavam todo o seu poder político e religioso que ele tinha. Daí a grandiosidade e o luxo das pirâmides. Essas estruturas de pedra foram feitas para durar. Além disso, a crença de que o espírito permanecia vivo após a morte, caso o corpo fosse preservado, o que explica a mumificação. Fez com que fossem construídos túmulos feitos para durar e para não serem violados. Assim, as pirâmides são refúgios feitos para resistirem à passagem do tempo e para evitar saques. A mastaba, tipo de túmulo usado pela nobreza, era mais vulnerável à ação de ladrões. Não nos esqueçamos de que as pirâmides, além do corpo embalsamado do faraó, também eram armazenados os bens terrestres necessários para a vida do além. Quinta curiosidade: como as pirâmides foram construídas? Não existem certezas absolutas em relação a esse tema, mas as últimas descobertas arqueológicas feitas por cientistas da Universidade de Liverpool e do Instituto Francês de Arqueologia Oriental dão conta de que a espécie de trenós de madeira puxados por cordas eram utilizados no deslocamento dos blocos de pedra. Esse sistema de transporte também contaria com o auxílio de cordas e troncos de madeira, além de alavancas e planos inclinados. Foram ETs que construíram as pirâmides. Quando se fala de pirâmides, este é sem dúvida algum assunto mais polêmico. Houve tempos em que se pensava que as pirâmides teriam sido construídas por seres extraterrestres, e talvez ainda hoje algumas pessoas acreditam nisso. Sabe qual é o peso dessas rochas? Na maior de todas as pirâmides, a de Quéops, a pedra mais leve pesa 500 kg e a mais pesada 6 toneladas. Se pensarmos que essas pirâmides foram construídas há mais de 4.000 anos, quando não havia caminhões nem guindastes, dá para compreender por que muita gente ainda acredita que essa tarefa tenha sido feita por ETs. Havia ótimos arquitetos no Egito Antigo. É verdade que há 4.000 anos não havia betoneiras, tratores, caminhões, guindastes e etc. Mas havia sim bons arquitetos, conhecimentos avançados em matemática, ferramentas para extrair e cortar rochas, e muita mão de obra. A questão é, como a partir disso eles foram capazes de erguer esses colossos no meio do deserto? Confira o passo a passo da construção de uma pirâmide. Primeiro, era necessário tornar o terreno plano, o que era feito pela inundação do local, através de um canal desviado no rio. Em segundo lugar, era preciso transportar as rochas das pedreiras para o lugar de construção da pirâmide, e daí a importância do rio Nilo, como via de transporte nesses enormes blocos de pedra. A carga era colocada em grandes embarcações de madeira, em torno de 30 metros de comprimento por 15 de largura, que só conseguiam navegar nos períodos de cheia do Nilo. Portanto, o trabalho nas pirâmides era sazonal, ou seja, só se trabalhava quando o rio estava cheio, e era possível fazer o transporte das pedras por via fluvial. Nos meses de seca, quando as barcas encalhavam, as pessoas voltavam às atividades agrícolas. Depois, as pedras eram transportadas por terras e trenós, que já falamos. Para erguer essas pedras, as dezenas ou mesmo centenas de metros de altura, os egípcios provavelmente usavam sistemas de rampas, internas ou externas, as pirâmides que permitiam que as pedras fossem arrastadas, mas tudo isso está no campo das suposições. Os egípcios possuíam conhecimentos matemáticos avançados. Vale ressaltar os notáveis conhecimentos matemáticos dos arquitetos envolvidos nessas obras literalmente faraônicas. William Petre, de 1853 a 1942, ele foi famoso arqueólogo
que passou 9 meses em Gizé, no final do século XIX, para estudar as pirâmides e encontrou erros de desnivelamento de apenas 15 milímetros na base de 230 metros da pirâmide de Quéops. Sexta curiosidade: quem construiu as pirâmides do Egito? Não foram os escravos que construíram as pirâmides, embora muita gente ainda pense assim. Quem suou a camisa para levantar essas estruturas monumentais foram camponeses que trabalhavam nas terras pertencentes ao faraó e que não eram propriamente escravos. Foram eles que arrastaram e levantaram as pedras que constituem as grandes maravilhas do Egito Antigo. Durante a cheia do Rio Nilo, esses camponeses eram recrutados para executar obras públicas, entre os quais os monumentos funerários que conhecemos como pirâmides. Não foi sob a ameaça constante da violência que esses homens construíram as pirâmides, mas motivados pela fé e pela crença da divindade do seu soberano. Além disso, estudos indicam que essas pessoas eram recompensadas pelos seus esforços, com comida, bebida e recebiam tratamento médico. Sétima curiosidade: qual a mais antiga das pirâmides? A mais antiga das pirâmides do faraó de Djoser, da terceira dinastia, construída por volta de 2660 a.C., era a pirâmide que veio substituir as masdapas, estruturas que ficavam em parte enterradas e em parte descobertas, que antes elas serviam de túmulos para os faraós. A pirâmide de Djoser tem 4 fases e escadas voltadas para o céu, com degraus grandes, entre 9 e 11 metros. Ela tem por volta de 60 metros de altura. Oitava curiosidade: por que a múmia do faraó Quéops não foi encontrada dentro da pirâmide? Esse é outro tema que divide opiniões e até hoje ninguém sabe dizer o porquê. Existem apenas hipóteses do que pode ter acontecido. Quem foi Quéops? A mais famosa e maior de todas as pirâmides foi, em tese, construída para ser a última morada do grande Quéops, segundo o faraó da quarta dinastia, que reinou entre 2551 a.C. e 2528 a.C. A julgar pelo tamanho da obra, esse faraó deve ter sido realmente muito importante. Mas o fato é que a múmia de Quéops nunca foi encontrada. A sua majestosa e imponente casa mortuária foi encontrada vazia e nunca se soube o paradeiro do corpo do grande faraó. Onde a múmia do faraó pode ter ido parar? A hipótese mais conhecida e talvez a mais aceitável é de que a múmia de Quéops tenha sido roubada. Isso mesmo, roubaram a múmia e todos os bens valiosos que eram colocados na câmara mortuária junto ao corpo. Na verdade, poucas múmias escaparam à pilhagem, que já era feita na época dos faraós e que continuou a ser feita ao longo do século. Por isso que a descoberta em 1922 da tumba de Tutankhamon, contendo a múmia intacta do jovem faraó, foi um feito importantíssimo para os estudos arqueológicos. A múmia do faraó menino continua em seu túmulo original, no Vale dos Reis, em Luxor. Será que a múmia de Quéops nunca esteve dentro da pirâmide? Sobre Quéops existe ainda a possibilidade da múmia nunca ter estado dentro da pirâmide. Reforça essa tese o fato de que a pirâmide ser muito bem protegida, com corredores bloqueados por lajes de pedra extremamente pesados. Perfurar a pirâmide para acessar a câmara mortuária também seria uma treta muito complicada. E aí, pessoal? Gostaram dessas 8 novidades sobre as pirâmides do Egito? É isso aí. Se inscrevam no canal. Até a próxima!